perguntar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que balançam com o vento embalando a dança. Aos pesticidas, né? O professor Ednei, ele tem um trabalho com pesticidas, né? E ele queria ver, analisar, né, o efeito de pesticidas aí sobre, né, dos inseticidas, né? Em relação à mortandade. Ele falou principalmente de apis, mas eu falei com ele, não, vamos fazer de apis, mas vamos fazer também, né, das abelhas nativas, né? Será que os agrotóxicos aí eles estão, de alguma forma, diminuindo, né, a resistência? Então, assim, há todas as possibilidades, senhor Dailton. E, assim, hoje, como a nossa fazenda está mais estabelecida, né, como eu falei com vocês, o campus lá em São Mateus começou em 2006, né? A fazenda começou a funcionar em 2011, 2010, 2011. Agora a gente já tem uma questão mais estabelecida. Então, área a gente tem, vontade de estabelecer essas parcerias a gente tem. O que muitas vezes nos falta são técnicos, porque o número nosso de técnicos é muito reduzido, né? E assim, por mais que eu ame as abelhas, gosto das abelhas, eu como professor não tenho todo o tempo para ficar lá manejando, entendeu? A gente pode, né, ver, por exemplo, com a AMES isso daí, a possibilidade de talvez a gente ter uma pessoa técnica lá que nos apoie nisso daí, entendeu? Que ajude a gente a cuidar das abelhas, né? E espaço para a gente poder fazer os experimentos, tanto espaço físico como a vontade nossa, certo? O senhor pode ter certeza que tem. Né, e escrever projetos, né? O professor Lúcio, mas o professor Helder sabem aí, né? A gente está num período muito complicado nos últimos 4 anos, né? Muito difícil da gente conseguir recursos, né? Como eu falei com você, eu e o Alex Fabian, essa é uma outra coisa que eu acho que a gente tem que inserir na parceria, não só a UFES, mas o Incaper também, né? Eu e o Alex Fabian, a gente tem um relacionamento muito bom. Eu não sei qual de vocês conhece o Alex. O Alex ele já tem um pequeno meliponário por conta própria lá no Incaper de Linhares, né? E é um cara apaixonado pelas abelhas também. A gente chegou a escrever um projeto junto, eu e o Alex, junto até com o pessoal da Apnorte aqui, do pessoal, os criadores de apis aqui, mas infelizmente a gente não conseguiu os recursos para poder fazer o que a gente queria, né? Então é correr atrás e vocês são super bem-vindos, que vocês, né, verem que há uma possibilidade que vocês queiram estudar, a gente está aberto a fazer essa parceria. Com relação à questão da identificação, né, a gente tem uma rede de colegas, né, que trabalham em conjuntos, né? Hoje os principais taxonomistas de abelhas, se eu tiver errado, o Lúcio me corrija, né, são o professor Fernando, né, a gente chama ele de Fernando Moita, né, na verdade Fernando Amaral da Silveira, mas carinhosamente conhecido como Fernando Moita, né, professor da UFMG, né, o professor Gabriel, lá da Federal do Paraná, né, e alguns outros colegas, né, que sempre que vocês trouxerem, por exemplo, algum material para mim, certo, eu vou estar enviando, né, para o Lúcio, para o Fernando, para o Gabriel, para eles darem esse retorno para a gente, que espécie que é. Quando vocês viram aí o início da conversa do Lúcio, né, quando o pessoal levou a melípona capixaba para o Lúcio, o que o Lúcio fez? Né? A primeira coisa que ele fez foi procurar, né, o Camargo, procurar o Padre Moure, porque é assim que a gente faz. Né? Nem sempre eu vou poder responder para vocês, né? Mas a gente vai, com certeza, tentar ajudar e ir atrás aí para poder estar descobrindo se há uma novidade, porque isso é importante, né, para vocês, melicultores, para a gente da universidade, mas especialmente para a nossa nação, né? A gente conhecer a nossa biodiversidade é importantíssimo, né? Infelizmente, a gente está perdendo muita biodiversidade no Brasil sem sequer a gente conhecer, né? Então, acho que é isso aí. Não sei se eu consegui responder. Se me permite um comentário rápido em relação a estudos com inseticidas, que o professor Wander colocou, nós também estamos com um artigo praticamente pronto, fazendo as últimas análises, deve sair também o ano que vem,
nós testamos 3 tipos de agrotóxicos, agroquímicos, né, para melípona capixaba: mancozeb, glifosato e tiamectosan. Um inseticida, um herbicida e um fungicida. E tem alta mortalidade de abelhas, inclusive o glifosato, tá? O glifosato mata muito a abelha. E não só efeitos letais, como efeitos subletais significativos. Ou seja, tanto fungicida quanto herbicida afetam o padrão de voo de melípona capixaba. Então, esse trabalho a gente fez aí junto com o Júnior, da Encaper, aí de Venda Nova do Imigrante, né? E junto com a Guta também, lá de Viçosa. E então está saindo essa questão também. Então, não só os inseticidas, mas fungicida e herbicida também têm efeitos letais e subletais para a melípona capixaba. Só para complementar, doutor Wander, professor Wander, doutor também, né? O que a gente pode fazer para startar esse convênio, essa parceria, ou vamos dizer, para que a gente possa andar logo, vamos dizer assim, a AME andar logo um pouquinho à frente, né? Porque eu digo, a gente não pode ficar correndo atrás, nós temos que correr do lado ou na frente, porque senão nós vamos chegar por último. Não, a gente pode, a gente acabou de fazer lá no nosso departamento, por exemplo, uma parceria com as reservas, né, naturais aqui do Norte Capixaba, né? O pessoal do ICMBio, né? Eles estavam precisando de uma sede fixa, né? E a gente acabou cedendo um espaço lá na UFS e tudo mais, né? E eles estão até fazendo lá, o pessoal de Córrego do Veado, Reserva de Córrego do Veado, da Floresta do Rio Preto e tudo mais. E o trâmite disso daí é a gente escrever um projeto conjunto, uma minuta, certo? Aprovado dentro do departamento, aprovado dentro da universidade. Como eu falei com o senhor, como o professor Rogério hoje, que é o diretor da Fazenda, ele tem todo o interesse disso, então se a gente pode fazer um projeto, né, que vira um processo, né, de cooperação mútua e está construindo isso daí. Os meus contatos estão aí, eu tenho todo o interesse de estar fazendo, né, essa parceria aí com vocês, né, e a gente pode ir conversando e vendo como que faz, quais são os objetivos de vocês e quais são os objetivos nossos, né? A gente vai encontrando objetivos em comuns. Então já vou deixar de João, se vira, rapaz. Nós precisamos fazer alguma coisa urgente aí, porque eu não tenho mais muito tempo para ficar nessa vida, não, né? E aí já viu, né? Eu ainda quero ver um pouquinho de evolução nas coisas. Mas ele já viu, né? Professor Wander, uma assim, colaboração que seria interessante a gente poder ter uma facilidade de identificação, né? A gente às vezes vê um enxame e tal, qual gera uma dúvida, né, quanto à espécie, subespécie, se a gente tem essa possibilidade, se vocês têm esses recursos, né, e para fazer isso, seria uma forma bem legal. Isso daí, agora, né, com o coronavírus, está um pouco mais difícil, né, de viajar, né, mas acho que já estamos podendo, né, a gente tem uma frota de veículos aqui, então, assim, se vocês tiverem abelhas que vocês, né, acham que é uma abelha nova e tudo mais, fico à disposição, podem entrar em contato comigo, certo? A gente pega um carro aqui da universidade e vai até vocês também, certo? Isso não... Aqui, o Espírito Santo, né? Eu já falo que minha filha nasceu aqui, né? Então eu já fiquei um pouco capixaba. O Espírito Santo tem uma vantagem em relação a Minas, né? É um estado mais fácil de você atravessar ele de um lado para o outro, né? Então, a gente está à disposição aí, se vocês falarem, tem essa possibilidade, né? A gente tenta ir atrás e ver o que a gente pode fazer. Como eu falei, muitas vezes não vou conseguir dar uma resposta de imediato, mas
ajudar, conversar com o Helder, conversar com o Lúcio, ver o que a gente fala, o que a gente acha, encontrar, né, um consenso em qual espécie que se trata. Para a gente tem todo interesse nisso também, tá certo? Só para terminar, como diz o outro, eu falei que ia explorar todos os três, né? Mas veja bem, ainda dentro para os três automaticamente agora, o Espírito Santo tem catalogadas 39 espécies. Nós somos 27 federações. Nós, sozinhos, temos mais de 10% de todas as espécies catalogadas de espécies sem ferrão. Nós somos riquíssimos nisso. Então, nós temos que aproveitar essa motivação de ter uma quantidade de enxames que os outros estados aí não têm, né? Como o próprio Nordeste, nós temos lá poucas espécies em relação ao que nós temos aqui. Então, é por isso que eu estou colocando a situação da gente tentar fazer uma parceria, juntar forças aí, os pesquisadores, o Helder, que já está, vamos dizer assim, como responsável, como um padrinho da nossa Uruçu Capixaba, né? E ter outros como vocês, tá? Eu acho que a academia não pode ficar longe da gente e nós não podemos ficar longe de vocês. Nós precisamos ouvir vocês e vocês vão dizer, nos dar apoio para que isso possa se transformar numa realidade, né? Mas agora eu quero falar um pouquinho para o doutor Lúcio, aí, o professor Lúcio, né? Antes de mais nada, quase eu não teria uma pergunta para ele, porque a história que ele nos passou, a riqueza do trabalho que ele mostrou, do conhecimento dele, nos faz, assim, ficar cada vez mais alegre com a meliponicultura, né? Mas eu teria que dizer o seguinte, professor, quando é que a gente pode fazer um bate-papo mais presencial, né? Quando é que o senhor pode vir aqui no Espírito Santo nos visitar e ver aquelas histórias antigas do senhor aí junto conosco aí, ó? Para o livro, né, Dailton? Para o livro, né, Helder? O Helder, inclusive, eu tinha acertado com o Helder. Não tem como trazer o professor Lúcio aí quarta-feira, não? É difícil, porque com essa coisa do coronavírus, tá? Me puseram em prisão domiciliar. Tá? Então, agora eu estou em prisão domiciliar. Falei que eu preciso cometer o crime, porque a prisão eu já paguei. Tá? Eu já tentei levar o Lúcio várias vezes aí, mas vai dar certo uma hora, né? Agora, eu queria levar o Lúcio para ele tomar uma cerveja Alteza, né? Os amigos devem conhecer aí a cerveja Alteza lá, ó. Mas ainda não deu certo. Por causa do coronavírus, o Lúcio é cardíaco, já de idade, aí dessa semana não vai dar tempo. Mas de uma próxima, quem sabe. Mas eu queria falar alguma coisa do que o pessoal chamou a atenção. Eu acho que alguma coisa que pode ser feita pela Associação dos Meliponicultores do Espírito Santo, que eu acho que pode estimular bastante e talvez, inclusive, tirar um pouco, diminuir um pouco a morosidade das pessoas que estão trabalhando com abelha, com material aí para realmente se sentir mais estimulado, é que a gente tem uma série de problemas, muitas vezes, para se conseguir material, por exemplo. O Helder fala de criar abelha lá na fazenda, das dificuldades, mas muitas vezes a dificuldade que nós temos é de conseguir abelha mesmo, certo? Às vezes o meliponicultor tem, mas ele tem uma má vontade, uma dificuldade, inclusive, de trocar experiência com o pesquisador. E o pesquisador, muitas vezes, não ajuda muito, e existe um mal-entendido dos dois lados, muitas vezes, que dificultam as coisas. Um dos problemas é essa questão de identificação de abelha. Os pesquisadores que trabalham especificamente com identificação, são poucos, muito poucos.
número de pessoas que têm trabalhado com meliponídeo, por exemplo, é muito pequeno. Hoje, basicamente, com meliponídeo, quem tem trabalhado é o professor Gabriel, lá com identificação, né, com taxonomia de meliponídeo, é o professor Gabriel lá no Paraná. E fica assoberbado de material, porque além dos trabalhos dele, ele tem que identificar material das pessoas que se interessam por identificação. E muitas vezes também quem identifica, quem pede para identificar as abelhas, tá certo? Identificou aquela abelha e larga lá de qualquer jeito, daqui a pouco está tudo mofado, tudo perdido. A rigor, se um pesquisador identificou um grupo de abelhas, ele não precisaria identificar a próxima colônia, que é da mesma espécie. Tá? Eu acho que qualquer um de nós, com um pouco de boa vontade, consegue, tendo material e já identificado, tá certo? Tendo as chaves de identificação, consegue chegar, muitas vezes, muito próximo às espécies. A outra coisa, certo? Que muitas vezes, para várias finalidades, tá? Nós não precisamos do nome completo de uma espécie, identificar essa é a espécie tal, mas sim o gênero da abelha, tá certo? A que gênero pertence, a que tribo aquela abelha pertence, e daí atrás, inclusive, do especialista para aquele grupo, que às vezes nós temos, né, pesquisadores que são especialistas em determinadas áreas, né? Então, já vai direto no pesquisador que identifica a espécie. Tá? Então, essa dificuldade, ela existe, mas eu acho que, por exemplo, a própria universidade poderia ajudar mantendo coleções de abelha organizada, material identificado, preservado, guardado adequadamente. E, do outro lado, o meliponicultor, e daí a associação dos meliponicultores, pode ajudar, inclusive estimulando o apicultor a ajudar os pesquisadores que estão precisando, às vezes, de um material. Tá? Então, por exemplo, eu precisei, ano passado, eu tenho uma aluna trabalhando com algumas abelhas, estava interessada em material amazônico. O que eu fiz? Paguei para ela ir para o Amazonas buscar as espécies de abelha que lá existem. Chegando lá, o que ela fez? Foi atrás do meliponicultor e pegou com os meliponicultores. Eu tinha um colega que já estava na Amazônia, conhecia alguns meliponicultores e ajudou para coletar. Ora, se eu preciso de abelha do Espírito Santo, muitas vezes o próprio meliponicultor do Espírito Santo pode facilitar isso para mim. Tá? Então, eu tenho optado por diminuir a quantidade de abelhas no apiário. Nós tínhamos uma quantidade enorme de abelhas, né? E, como o próprio professor Wander estava falando, nós temos dificuldade cada vez maior de manter técnicos e pessoas que possam nos ajudar, tá certo? E você vai ficando cada vez mais difícil manter as colônias. Então, é preferível trabalhar com um número menor de colônias e trabalhar com material que já pertence ao apicultor. No lugar de ir lá buscar a abelha do apicultor e trazer para mim, comprar a colônia do apicultor, deixa a colônia lá com o apicultor e ele te manda as abelhas, ou o seu aluno, você vai lá e coleta o material que você precisa. Tá? Então, por exemplo, no Espírito Santo, isso é bastante comum para nós. Nós temos várias espécies que, às vezes, nos interessam. A dificuldade é conseguir trazer, conseguir ter com quem você vai falar, com quem você vai pedir, e, às vezes, uma associação dos meliponicultores pode ajudar nesse tipo de atividade. Uma coisa importante que eu acho que estimula bastante o desenvolvimento, e eu vi isso acontecer com a apicultura, inclusive, tá? Com a apicultura no Brasil, isso aconteceu ao longo do tempo. Uma das coisas é o estímulo à realização de reuniões que possam tratar de assuntos específicos. No caso da apicultura, por exemplo, sempre foram os congressos brasileiros de apicultura, que hoje é uma
uma atividade, um evento enorme, né? Se algum dos senhores já participou, sabe a quantidade de gente que participa de um Congresso Nacional de Apicultura. Mas isso começou não sei, não vou dizer quantos anos atrás, porque eu realmente não me lembro, como disse o Helder, tá? Eu não trabalho há 70 anos com abelha, não, mas já trabalho há quase 50. E eu vi nascer os congressos de apicultura, tá? Eram reuniões muito pequenas, feitas lá no departamento, onde o Dr. Kerr, que foi uma das pessoas que trabalhou bastante com abelha no Brasil, atuava, tá certo? O pessoal reunido, discutindo problemas de como resolver o problema da abelha africanizada, né? Logo depois da entrada da abelha africana no Brasil, a apicultura se desorganizou completamente, porque a abelha era muito brava, o pessoal tinha dificuldade de trabalhar com as colônias, abelhas bastante defensivas, né? E de vez em quando acontecem acidentes, né? Estava vendo esses dias mesmo, teve aí um indivíduo que foi cortar a árvore, não sei aonde, e foi atacado por abelhas e acabou vindo a óbito, né, uma das pessoas que estava coletando abelha. Então, isso afastou muita gente na época. Né? Trabalhar era difícil e a reorganização se deu em cima dos congressos anuais, da discussão do tipo de material que usava, das organizações que trabalham com apicultura. Né? Então, por exemplo, hoje eu ouvi o professor Helder falando, né, de publicar alguma coisa na Mensagem Doce, tá certo? Uma revista que começou há relativamente pouco tempo, um grupo relativamente pequeno de pessoas, tá certo? Da APACAME, lá de São Paulo, toca e estimula bastante o desenvolvimento da apicultura e da meliponicultura. Tá? E tem hoje, então, tem uma revista que talvez seja a principal revista de divulgação de atividades apícolas e de meliponicultura no Brasil, que é essa revistinha, a Mensagem Doce. Tá? É uma coisa feita, organizada pelo pessoal lá na APACAME, em São Paulo. Eu acho que o grupo, tendo interesse em trabalhar, uma das coisas básicas é promover coisas desse tipo mesmo, enquanto não pode ser presencial, que seja online. Quando puder ser presencial, a cada 2 anos, a cada 4 anos, enfim, daí vai ser de vocês entenderem o que fazer, tá certo? Ou participar. Já existe, tá certo? Nos congressos de apicultura, uma parte dedicada à meliponicultura. Tem tido muitas reuniões nacionais de meliponicultores. A participação e o estímulo de participação dos membros da AME nesses tipos de encontro é uma coisa interessante. Tá? De vez em quando são encontros complicados, tá certo? Você vai encontrar lá gente insatisfeita com o pesquisador, porque aquela abelha que ele estava querendo criar agora é uma abelha protegida, ele não pode mais criar aquela abelha, tá certo? Mas eu acho que a parte disso, inclusive, é a existência de um grupo como esse, que me parece bastante interessante e interessado em desenvolver a meliponicultura, é bastante importante nesses órgãos. Tá? E conhecer mesmo a meliponicultura do Espírito Santo. Aí vão lá em cima do pessoal da Universidade Federal, vão lá em cima do Wander, vão atrás dele, cobrem, levem material, ajudem ele no que ele precisa e vamos botar a meliponicultura para frente. Aqui nós estamos às ordens. Eu agora estou aposentado, né? Então, quer dizer, realmente tenho uma possibilidade menor de atuação, mas tem alguma atuação. O Helder tem ajudado bastante, eu acho que o Helder é uma pessoa que pode ser muito bem explorada, tá certo? O apoio ao trabalho dele e a apresentação para ele também dos problemas da meliponicultura aí, para que ele possa também ajudá-los a resolver. Rapidamente, João.
rapidamente. A gente pode, não vou prometer para esse ano, mas com a continuidade do projeto, que vai até 2022, a gente pode talvez programar um curso rápido de identificação de abelhas. Tá? Aí eu mesmo ofereço para vocês, junto com o José Eustáquio, que é o nosso parceiro aqui da UFMG, que trabalhou muito tempo com o Fernando Silveira, né? Porque, assim, nada que, claro, para formar taxonomista, nada disso, mas para que minimamente vocês saibam os grupos e conheçam identificar, né? Aí a gente pode conversar depois, tá, João? Uma parceria em relação a isso, e a gente oferece um curso rápido de identificação de abelhas, pelo menos desses grupos principais, tá bom? Eu queria fazer um comentário rápido a uma questão que o José Fernando Manhães colocou aí sobre o uso de drones para levantamento de abelhas em copas de árvore, né, como substituto do andaime. Nós já estamos fazendo isso, tá, José Fernando? Nós estamos fazendo isso em Mariana, na área que foi impactada pela lama da Samarco. Eu e o professor Lúcio, a gente tem um projeto lá, e como as áreas são de difícil acesso por causa da lama, então nós compramos um drone e a gente usa esse drone para fazer essas identificações. Não é tão simples quanto a gente gostaria. Primeiro porque movimentar o drone na copa da árvore, esse nosso drone ele tem 12 sensores, frontais, laterais, cima e baixo. Então, na hora que ele começa a chegar perto da flor, para a gente captar a imagem de forma adequada, ele começa a compensar o voo. Então, a gente não consegue fazer voos de mais do que 12 minutos, 15 minutos, e não consegue ir muito longe. Mas tem trazido alguns resultados. A gente ainda vai mais de um ano ainda com esse trabalho, e assim, pilotar o drone entre árvores é um grande desafio. Eu mesmo piloto, e tem um outro professor, que é o professor Robson, nosso da física, que ele pilota também, e como o alto da árvore tem muito vento, então o drone ele compensa muito, sabe? E aí a bateria vai embora e a gente acaba não conseguindo tanto quanto a gente gostaria. Abelhas maiores são mais fáceis, euglossine, xilócopas, a gente tem conseguido identificar bem, mas abelhas menores, meliponines e abelhas pequenas, ou elas se afastam da flor por causa do barulho do drone, parece uma abelhona grande, né? Ou por causa do vento, que ele faz muito vento embaixo, e a câmara do drone, ela é embaixo, é a única posição para que o drone não perca estabilidade. Então, para a gente conseguir capturar, a gente precisa chegar por cima da flor. Então, esse é um outro problema. E um terceiro problema com o drone é que muitas flores elas estão na copa, mas não por cima da árvore, mas na lateral da árvore. E aí, chegar com o drone na lateral, nós mesmo encostamos o drone num galho, o drone caiu, amassou a hélice, e um drone desse custa R$25 mil. Isso com dólar normal, hein? Com dólar a R$6, aí multiplica esse negócio por 2. Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro.